Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de informativos do STF e do STJ e veremos neste vídeo o informativo 674 do STJ, no qual foi julgada uma questão absolutamente importante e, sobretudo, atual. A questão da representação no crime de estelionato. Todo mundo sabe que a lei que instituiu o pacote anticrime inseriu no estelionato o parágrafo 5º, a partir do qual a ação penal no crime de estelionato passou a ser uma ação penal pública condicionada à representação. A ação penal sempre foi pública e incondicionada e agora o parágrafo 5º dispõe que ela é condicionada à representação, com algumas exceções, é verdade. Entretanto, é fato que mudou a natureza jurídica da ação penal de estelionato. E aí não tem nenhum problema. Por quê? Bom, a partir do início de eficácia da lei que instituiu o pacote anticrime e alterou o artigo 171 e inseriu nele o parágrafo 5º, agora é necessária a representação como condição objetiva de procedibilidade, que sempre foi, né? Nunca houve mudança na natureza jurídica da representação, sempre foi reconhecida como uma condição objetiva de procedibilidade. Mas será que isso se aplica aos processos já em curso? Ou seja, será que eu posso fazer essa norma do parágrafo 5º do artigo 171 retroagir e ser aplicada aos processos criminais em curso? Em síntese, aplica só nos futuros processos, aos futuros processos, ou também àqueles que estão em curso. Esse ponto chegou ao STJ. E a quinta turma do STJ entendeu o seguinte: crime de estelionato, regra do parágrafo 5º do 171 do Código Penal, que é a ação penal, representação, condição de procedibilidade, vejam, aplicação retroativa a processos em curso e inviabilidade. Já disse que é inviável a retroatividade desse parágrafo 5º. Ou seja, ele não se aplica, essa exigência a partir de agora de representação não se aplica se o processo criminal já estiver em curso. Faço um alerta. A sexta turma do STJ já entendeu de forma diferente. Esse julgado, esse vídeo virá na sequência, mas assim entendeu essa quinta turma aqui nesse julgado que estamos vendo agora. Bom, e aí segue a decisão. A retroatividade da representação no estelionato não alcança aqueles processos cuja denúncia já foi oferecida. Observa-se que o novo Código Normativo apresenta caráter híbrido, pois além de incluir a representação do ofendido como condição de procedibilidade para a persecução penal, apresenta potencial extintivo da punibilidade, sendo tal alteração passível de aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu. Aqui eu faço uma pausa. Senhores, isso aqui é lógico. Isso aqui é obediência ao mandamento constitucional. Toda e qualquer norma que tenha caráter penal, que toque o tema punibilidade, sobretudo quando gera sua extinção, na medida em que o não oferecimento da representação é uma causa de decadência e, portanto, extingue a punibilidade. Se tem caráter penal, deve retroagir. Artigo 5º, inciso 40 da Constituição da República de 88. Deve retroagir, sim. E aqui o STJ diz que tem que retroagir. Ué, Gabriel, lá em cima ele falou que não retroage? Pois é, até essa redação aqui ele fala que retroage. Mas agora vão reparar que há uma conjunção adversativa. Contudo, além do silêncio do legislador sobre a aplicação do novo entendimento aos processos já em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado, de modo que a retroatividade da representação do crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo. Do contrário, estar-se-ia conferindo efeito distinto ao estabelecer a nova regra, transformando-se a representação
em condição de prosseguibilidade e não procedibilidade. Bom, então, resumo da ópera, não retroage. Faço de novo o alerta. Já há uma decisão mais recente do STJ da sexta turma, que virá nos vídeos em sequência, dizendo que tem que retroagir sim. Tá? Então, hoje, a quinta e a sexta turma estão divergindo. Tá? Nesse julgado, entendeu-se que não. Agora, todas as críticas devem ser feitas a esse julgado. Respeitada a autoridade do STJ, respeitado o grande preparo dos ministros, mas a questão aqui, a crítica é técnica. Tá? A crítica é técnica. É evidente que a norma, se tiver cunho penal, ela deve retroagir. Não se negocia isso, é princípio constitucional. É princípio constitucional, então tem que retroagir sim e alcançar os processos em curso. Tá? É porque a Lei 9.099 trouxe uma regra parecida, e nessa regra parecida, a lei do GCRIM, né, nessa regra parecida com isso aqui, estabeleceu um prazo de 30 dias para intimar a vítima. Aqui não. Mas vejam, o silêncio da lei, como disse aqui o STJ, deixa eu limpar a tela para vocês. O silêncio da lei, como disse o STJ, olha, não significa que nós devemos fechar os olhos e deixar de aplicar um princípio constitucional. Atenção, atenção à questão da normogenética. Né? Princípio não tem fundamento em. Princípio é fundamento de. Princípio não tem base em. Princípio é base de. Como o nome sugere, tudo começa nos princípios constitucionais, naquela parte lá do direito da Constituição, do direito penal, constitucional, penal, né? É princípio. Se a norma tiver cunho penal, ela tem que retroagir e ponto final. Acabou. Não é porque a lei foi excelente que não se aplica um princípio constitucional. Não depende de previsão legal expressa a aplicação ou não de um princípio constitucional. Então esse argumento do STJ já cai por terra. Ainda que a lei não fizesse previsão, como realmente não o fez, isso não impede, isso não dispensa a aplicabilidade de um princípio constitucional da maior importância, de que uma lei penal mais benéfica sempre retroage. Ah, mas Gabriel, isso aqui tem cunho processual e penal, como o próprio STJ disse aqui, natureza híbrida. Sim, olha, caráter híbrido. Mais um motivo. Se tem caráter híbrido, o que está a dizer o STJ? Que tem cunho processual e também penal. Ou seja, isso também não tem mais controvérsia sobre isso há mais de 20 anos. A parte penal vai retroagir. Ou seja, pensar do contrário, ou seja, seguir esse fundamento do STJ é condicionar a aplicação de um princípio constitucional a alguma ressalva legal. Isso é completamente errado. Isso é completamente atécnico. Não se condiciona a aplicação de um princípio constitucional à ressalva legal. Não é da lei para a Constituição. Bom, então aqui tem ressalva legal, então aqui eu posso aplicar o princípio constitucional. Não. É o caminho inverso. É do princípio constitucional para a lei. Então veja que o argumento aqui não é técnico. Além do mais, disse no final que, do contrário, isso seria transmudado na teoria jurídica da representação para a condição de prosseguibilidade, o que também não convence. E de todas as formas, não procede. A questão aqui não é de mudar a natureza jurídica da representação. Direito penal não é um jogo de palavras. Procedibilidade, prosseguibilidade, perseguibilidade, esquece isso. O que menos importa aqui é o nome. Repito, direito não é jogo de palavras. É, em primeiro lugar, aplicação de princípios constitucionais. Dar retroatividade ou não implica mudar a sua natureza jurídica. Ela sempre foi e continua sendo, a representação, uma condição de procedibilidade. A questão aqui é a aplicação da lei penal no tempo. Isso em nada afeta, e eu vou repetir, isso em nada afeta a sua natureza jurídica. Ok? Vou encerrar esse vídeo dizendo pela terceira vez que a sexta turma do STJ, depois desse julgado aqui, já disse que sim, que isso retroage, sim. Um abraço e até o próximo vídeo.